Se você tentar imaginar a pessoa que mais levou vidas na história, é provável que imagine um senhor da guerra maligno, ou talvez um ditador muito louco. Mas o maior matador de toda a história é, na verdade, um inventor. E hoje nós iremos descobrir como foi que ele destruiu o planeta e colocou milhões de vidas em risco, incluindo a sua. De tempos em tempos, todos nós cometemos erros, mas apenas um homem cometeu um erro tão grave que vai entrar para a história como uma das piores coisas que já aconteceu ao planeta Terra. E seu nome é Thomas Midgley Jr. Veja bem, o velho Tommy era engenheiro e inventor no início do século XX, e ele criou múltiplas substâncias que eram tão tóxicas que quase destruíram a humanidade e o planeta inteiro. De fato, um historiador ambiental chamado J.R. McNeill afirmou que Midgley teve mais impacto na atmosfera da Terra do que qualquer outro organismo em toda a história. O que é um legado terrível para se deixar para trás. Mas Midgley começou de forma bastante normal. Ele nasceu em Beaver Falls, Pensilvânia, em 1889 e passou grande parte da infância em Columbus, Ohio. Quando Thomas estava no ensino médio, sempre carregava uma tabela periódica no bolso, então ele era claramente muito talentoso academicamente. E além disso, ele se formou na Ivy League University Cornell como engenheiro mecânico em 1911. Esse cara era um sujeito bem inteligente. E após um ano trabalhando como projetista de caixas registradoras, logo se tornou superintendente da empresa de fabricação de pneus de seu pai. Mas isso não era o suficiente para ele, e imediatamente usou sua inteligência para começar a fazer experimentos e melhorar a rodagem dos pneus de seu pai. Em 1916, isso atraiu a atenção da empresa automotiva General Motors, que o contratou para trabalhar sob a supervisão do vice-presidente de pesquisa da empresa, Charles Kettering. A GM foi fundada em 1908, quando os carros estavam apenas começando a se destacar e a substituir as carroças. Na época em que Thomas nasceu, eles possuíam várias montadoras americanas icônicas como o Buick, Cadillac e Chevrolet. Mas naquela época os carros não eram os veículos ultra inteligentes que são hoje, e não havia telas sensíveis ao toque ou rádios. Na verdade, apenas alguns anos antes, os carros nem sequer tinham ignição automática, ou seja, o motor tinha que ser acionado manualmente. E como você pode imaginar, ter que girar uma alavanca toda vez que você quer dirigir era bastante tedioso para o motorista. E poderia até mesmo ser perigoso. O cofundador da Cadillac, Henry Leland, descobriu isso em primeira mão, quando seu amigo Byron Carter perdeu a vida durante um acidente relacionado a uma manivela, em 1908. Byron estava dirigindo pela ponte do rio Detroit quando notou uma senhora que havia parado na beira da estrada. E como cavalheiro, ele parou e se ofereceu para ajudar com o carro. Mas quando começou a dar partida, o motor deu um tiro pela culatra, fazendo com que a pesada alavanca de ferro sacudisse e batesse no seu rosto. Ele foi hospitalizado com o maxilar quebrado e, posteriormente, faleceu devido a complicações causadas pelo ferimento. Esse foi um golpe bastante duro para Henry, especialmente quando descobriu que o carro rabugento era um Cadillac. Com a consciência pesada, ele jurou que Cadillac não matará mais homens se pudermos evitar. Então, a GM chamou Charles Kettering para criar um método mais seguro para dar partida em um automóvel, e em 1912, Charlie inventou com sucesso o primeiro sistema de ignição elétrica. Quando o motorista pressionava um botão, ele enviava a energia da bateria do carro para um motor de partida elétrico. O motor então girava uma peça chamada flywheel, que essencialmente dá a partida no motor automaticamente. O seu projeto também envolvia velas de ignição que criam repetidamente uma faísca de alta voltagem, que inflama a mistura de combustível e ar do carro para empurrar os pistões do motor para baixo, mantendo tudo funcionando. A invenção foi uma revelação, e o Cadillac modelo 30 de 1912 tornou-se o primeiro carro do mundo que podia ser ligado com o apertar de um botão. Na década de 1920, quase todos os carros novos usavam o modelo de Kettering, mas havia um pequeno problema com o design. E é aí que entra o nosso protagonista, Midgley. Veja bem, os carros que usavam o sistema de motor de Kettering faziam um barulho contínuo de batidas enquanto circulavam, o que era bem irritante para o motorista. Mas o que estava causando isso? Bom, a gasolina contém átomos altamente reativos e no motor de Kettering, o combustível era incrivelmente comprimido. Portanto, a pressão frequentemente fazia com que o combustível reativo entrasse em combustão espontânea antes que as velas de ignição fossem acionadas, causando estalos.
O barulho de batidas irritava os motoristas e danificava o motor com o tempo, então, quando Midgley ingressou na GM, Catherine o encarregou de encontrar uma solução. Após realizar pesquisas, Thomas descobriu que as batidas podiam ser interrompidas adicionando compostos químicos ao próprio combustível. Esses compostos são chamados de aditivos e vários foram testados nos experimentos de Midgley. Um deles se chamava anilina, um líquido oleoso e incolor que eliminava o barulho de batidas sem problemas, mas produzia odores nocivos com a combustão. A GM não queria mudar o nome para General Odores, então Midgley continuou testando novas substâncias e em 1921 encontrou a resposta para suas preces. Ele sintetizou um novo composto químico chamado tetraetilchumbo, ou apenas TEL, obtido pela reação de um gás chamado cloreto de etila, com uma mistura em pó de chumbo e sódio. Agora esteja avisado, nós iremos falar sobre um pouco de ciência aqui. O TEL era o aditivo antidetonante perfeito para combustível, pois a composição do composto inclui um átomo de chumbo e 4 grupos etila, que são compostos por átomos de hidrogênio e átomos de carbono. À medida que o calor e a pressão extremos dentro do cilindro do motor causam a decomposição do TEL, as ligações entre o átomo de chumbo e os grupos etila se rompem, formando um novo composto chamado óxido de chumbo. Este composto estabiliza as moléculas altamente reativas da gasolina, impedindo-as de entrar em combustão espontânea e causar o irritante ruído de detonação. Mas, se você for como eu e foi reprovado em Química no ensino médio e tudo isso parece bobagem, deixa eu resumir um pouco. O TEL eliminou totalmente as detonações desagradáveis. E além disso, ao tornar o combustível mais estável, a mistura milagrosa de Midgley pôde ser usada em motores mais potentes, permitindo que carros novos fossem mais rápidos e eficientes do que nunca. A invenção foi amplamente elogiada e rendeu a Midgley a medalha Nichols da Sociedade Americana de Química em 1922. Mas, na realidade, Tommy cometeu um erro terrível, pois oficialmente criou a gasolina com chumbo. E, inadvertidamente, levou o mundo inteiro a um desastre de saúde pública que custaria milhões de vidas. Mas como que sua nova invenção causou tantos danos dessa maneira? Bom, o problema com a gasolina com chumbo é que a combustão no motor faz com que partículas de chumbo sejam liberadas na atmosfera pelo escapamento do carro. E digamos que chumbo é incrivelmente tóxico. Assim que entra em contato com a atmosfera, ele contamina o ar, o solo, a água potável e até mesmo as plantações, o que abre múltiplas vias para o corpo dos humanos. Uma vez exposto ao chumbo, você pode ter efeitos imediatos, incluindo espirros, vômitos e um gosto metálico na boca. Mas após exposição repetida, a situação começa a se agravar, podendo levar a uma lista assustadora de complicações de saúde, incluindo pressão alta, problemas renais, dores nas articulações e delírio. E isso ainda pode evoluir para condições fatais, como doenças cardíacas, derrames e uma ampla gama de tipos de câncer. Algumas pessoas são ainda mais vulneráveis do que a maioria, e se você for exposto ao chumbo durante a gravidez, isso aumenta os riscos de aborto espontâneo, podendo causar danos ao cérebro e ao sistema nervoso do seu bebê. Caramba, isso parece bem assustador. Mas certamente ninguém, nem mesmo Midgley, poderia imaginar que essa invenção causaria tantos danos, certo? Bom, por incrível que pareça, Thomas e o restante da GM sabiam muito bem sobre os perigos do TEL bem no começo, quando os trabalhadores que produziam o produto químico começaram a ter sinais de envenenamento. Em 1924, uma fábrica de TEL, localizada em Nova York, registrou que 40 dos seus 49 funcionários sofriam de sintomas como convulsões, alucinações e até insanidade. Eventualmente, 5 dos trabalhadores faleceram devido à exposição ao TEL, e a produção foi interrompida por mais de 9 meses. Mas a GM e Midgley continuaram fazendo vista grossa por conta de todo o dinheiro que estavam começando a ganhar. O incrível desempenho do motor a gasolina com chumbo a tornou muito valiosa. E em 1923, Midgley disse a Catherine se ele sabia o quanto dinheiro eles iriam ganhar. 200 milhões de dólares, ele disse, talvez até mais. Isso é equivalente a 3 bilhões de dólares, ajustado pela inflação. Então, para Midgley e a GM, o produto era valioso demais para ser abandonado. A gasolina TEL foi oficialmente lançada no mercado em fevereiro de 1923, em um pouso de gasolina em Dayton, Ohio. Mas, sem surpresa, foi um sucesso, e no verão de 1925, 1,1 bilhão de litros de gasolina com chumbo haviam sido vendidos em todo o mundo. Descobriu-se que Midgley era tão bom empresário quanto era o inventor, pois se tornou o primeiro gerente da mais nova empresa da GM, a Ethel Corporation.
Essa empresa produzia e comercializava gasolina com chumbo e usou um truque inteligente para promover seu produto sem chamar a atenção para seu teor de chumbo. Eles se referiam quase exclusivamente ao chumbo tetraetila como fluido etílico. Então, muitos dos artigos sobre o novo produto milagroso simplesmente não mencionavam seu teor de chumbo. A Ethel Corp chegou a publicar anúncios de página inteira respondendo a perguntas frequentes de seus clientes. E mais uma vez, não mencionou o chumbo uma única vez. Uma clara tentativa de esconder a toxicidade. Ainda assim, alguns médicos tentaram conscientizar o público sobre o teor de chumbo no combustível e alertá-lo sobre os perigos de usá-lo em carros. Em Nova York, o TEL foi até proibido por 3 anos, logo após o seu lançamento, devido ao desastre em Nova Jersey. Mas Midgley sabia que eles poderiam conter toda essa reação, gerando o máximo de imprensa positiva possível, e começou a tentar convencer o público de que o TEL não era tóxico, conduzindo experimentos ao vivo consigo mesmo. Em uma coletiva de imprensa, Midgley derramou TEL puro sobre as mãos e inalou seu vapor por 60 segundos através do nariz, dizendo que podia fazer isso todos os dias sem nenhum problema de saúde. Thomas estava mentindo descaradamente, mas os jornalistas acreditaram, e a Ethel Corp ganhou muita publicidade positiva. Ainda assim, Midgley sentiu o karma por sua manobra, pois acabou com uma intoxicação grave por chumbo, que levou mais de 1 ano para ser curada. Mas sua estratégia acabou funcionando, e embora todos soubessem que a gasolina etílica continha chumbo, o público foi enganado, acreditando que era totalmente seguro. O etil se tornou o combustível mais popular do mundo ao longo do século XX, e as empresas de gás chegaram a lançar versões premium que continham ainda mais chumbo. Tudo isso significou que entre 1926 e 85, 7 milhões de toneladas de chumbo foram lançadas na atmosfera apenas nos Estados Unidos. À medida que as pessoas em todo o mundo começaram a absorver essas emissões tóxicas diariamente, o impacto na saúde pública foi devastador. Em 2018, um estudo retrospectivo descobriu que nos Estados Unidos a exposição ao chumbo contribuiu para mais de 250 mil mortes por doenças cardíacas todos os anos, desde a introdução do etil combustível. Isso totaliza 25 milhões de mortes no último século. Ninguém sabe ao certo qual é esse número globalmente, mas alguns especialistas estimam que o chumbo tenha contribuído para pelo menos 100 milhões de mortes em todo o mundo, causadas por doenças cardíacas, derrames e câncer. Como contexto, disse que o infame senhor da guerra mongol Genghis Khan tirou cerca de 40 milhões de vidas durante seu reinado, nos séculos 12 e 13. Então Tommy supera muito esses números. Além disso, estudos mostram que alguns dos efeitos mais prejudiciais do envenenamento por chumbo acontecem em crianças, pois causa atrasos no crescimento e maiores chances de desenvolver dificuldades de aprendizagem. Na verdade, especialistas dizem que o chumbo é tão prejudicial a crianças que, literalmente, tornou gerações inteiras menos inteligentes. A quantidade de chumbo no seu sangue é frequentemente medida em microgramas por decilitro, que é 1/1000º de 1 grama presente em 1/10 de litro. Em 2017, um estudo na Nova Zelândia descobriu que, para cada aumento de 5 microgramas por decilitro de chumbo no sangue de uma criança, ela perde cerca de 1,5 pontos de QI conforme vai crescendo. Em 2022, pesquisadores da Duke University, Carolina do Norte, analisaram esses números e estimaram que, desde 1923, a gasolina por chumbo resultou em uma perda combinada de 824 milhões de pontos de QI de mais de 170 milhões de americanos, que ainda estão vivos hoje. Isso dá uma média de 4,8 pontos de QI por pessoa, perdidos por metade da população do país. Então, se você nasceu durante a era da gasolina com chumbo, é provável que tenha sido altamente exposto ao chumbo quando criança, e literalmente é menos inteligente do que deveria ser. Acho que isso explica por que meu avô é tão bobo. Mas não é só a sua inteligência que pode sofrer. E também descobrimos que uma maior exposição ao chumbo pode aumentar a agressividade e impulsividade, o que cria o coquetel bastante agressivo de mau comportamento. De fato, vários países descobriram que à medida que as emissões de chumbo aumentaram entre as décadas de 40 e 70, a taxa de criminalidade aumentou exatamente no mesmo ritmo, cerca de 20 anos depois, entre as décadas de 60 e 90. Essa correlação era confusa, até que os pesquisadores perceberam que mostrava que as crianças que foram expostas ao chumbo quando pequenas tinham estatisticamente mais chances de se tornarem criminosas quando crescessem. Então, resumindo, a invenção de Midgley causou câncer, emburreceu as crianças e levou ao aumento da violência nas ruas, criando quantidades inimagináveis de morte e destruição em todo o mundo.
Mas, felizmente, tudo isso foi exposto em 1969, quando pesquisadores finalmente conduziram um estudo que provou definitivamente que emissões de chumbo têm efeitos tóxicos em seres humanos. Os Estados Unidos reagiu rapidamente e nos anos 70 foi fundada a Agência de Proteção Ambiental. Eles introduziram a Lei do Ar Limpo, que visava reduzir a poluição de diversas maneiras, incluindo medidas contra combustível etílico. Logo, eles estabeleceram regulamentações para a quantidade de chumbo permitida na gasolina e introduziram estratégias para reduzir outras emissões tóxicas produzidas pelos carros. A Ethyl Corp combateu isso com uma campanha midiática bastante descarada e chegou a contestar a EPA em um tribunal federal, o que é incrivelmente obscuro. Mas, felizmente, eles perderam e as regulamentações entraram em vigor. Ainda assim, a indústria automobilística não eliminou a gasolina com chumbo imediatamente, e em vez disso começou a usar conversores catalíticos, que se trata de um dispositivo no escapamento do carro que converte suas emissões nocivas de monóxido de carbono, óxido nitroso e hidrocarbonetos em emissões mais seguras, como dióxido de carbono e água. Isso satisfez a EPA, e o chumbo continuou a ser emitido pelos carros, até que se descobriu que a gasolina com chumbo também danificava os conversores catalíticos. Existe alguma coisa que essa coisa não destrói? Isso foi um obstáculo para a EPA, então, em 73, eles pediram especificamente que a gasolina com chumbo fosse gradualmente eliminada, declarando que até 1986 qualquer gasolina com chumbo deveria ter apenas 1/10 de grama de chumbo por galão. À medida que o TL ficava menos valioso, as empresas começaram a desenvolver outros produtos menos nocivos, como agentes antidetonantes, e isso lentamente levou à eliminação completa da gasolina de chumbo nos Estados Unidos. Em 1º de janeiro de 1996, foi totalmente banida nos Estados Unidos, e a União Europeia seguiu o exemplo em 2000. A Ethyl Corp respondeu mudando seu foco para vender TEL para países em desenvolvimento e envenenar a população deles. Mas, em 2002, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou uma iniciativa que eliminou lentamente o uso da gasolina com chumbo em carros em todo o mundo. Nas 2 décadas seguintes, a invenção de Midgley foi sendo descontinuada em todo o planeta. Em 2021, a Argélia se tornou o último país a proibir o chumbo, encerrando de uma vez por todas o reinado de terror de Midgley. Sem nenhuma surpresa, uma vez que as proibições entraram em vigor e o chumbo tóxico parou de ser lançado no ar, os impactos positivos foram bem claros. A atividade criminosa nos Estados Unidos atingiu o pico no início dos anos 90, com quase 15 milhões de crimes cometidos em todo o país. Mas desde que o chumbo foi banido em meados da década de 70, a criminalidade reduziu drasticamente nos anos 90, conforme as crianças que enfrentaram menos exposição cresceram e se tornaram adultos pacíficos e não envenenados. Nova York registrou sua maior queda em crimes desde o fim da proibição em 1933, passando de cerca de 200 mil crimes violentos em 1993 para 132 mil em 1996 e 107 mil em 1999. Eles testemunharam as taxas de agressão caírem 27%, os roubos em 42% e os homicídios em 49%, o que é realmente incrível. Mas não foi apenas a Grande Maçã que teve menos atividade criminosa. Em Washington, D.C., os crimes violentos caíram 58%, e em Dallas, 70%. Em Los Angeles, as taxas despencaram incríveis 78%, em comparação com a era sem lei e cheia de chumbo no início dos anos 90. Esqueça Al Capone. Midgley pode ter causado mais crimes do que qualquer outra pessoa no mundo. A mesma tendência positiva é observada com ganho de QI e melhorias significativas na saúde pública. Em abril de 2011, as Nações Unidas estimaram que a eliminação gradual dos combustíveis com chumbo já evitou mais de 1 milhão de mortes por envenenamento. A perda de 322 milhões de pontos de QI e cerca de 60 milhões de casos de crimes ao redor do mundo. Também economizou dinheiro para a economia global devido à queda nas despesas com saúde, e a ONU estima que o mundo economizou 2 trilhões e 400 bilhões por ano desde a proibição, o que representa 4% do PIB do planeta. Portanto, é justo dizer que o trabalho de Midgley teve um impacto enorme no planeta. As vidas, os pontos de QI e os trilhões de dólares que sua invenção roubou são com certeza o bastante para manchar o seu legado como um inventor. Mas, inacreditavelmente, Thomas não nos deu apenas a gasolina com chumbo. Ele também inventou outra substância que causou danos igualmente grandes ao envenenar a própria Terra e colocar toda a humanidade em risco pela segunda vez. A segunda invenção insidiosa de Midgley começou, ironicamente, como uma tentativa de melhorar a saúde pública, trocando um produto químico perigoso por algo seguro.
No fim dos anos 1920, compostos como amônia, cloreto de metila e dióxido de enxofre eram usados como refrigerantes, um produto químico presente em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado que mantém tudo fresco e agradável. Dentro da geladeira, o refrigerante começa como um líquido frio, com um ponto de ebulição muito baixo. À medida que flui por tubos de metal chamados serpentinas, ele absorve o calor do ar dentro da geladeira para manter os alimentos frios. Isso aquece o líquido e o transforma em gás, que é então empurrado através das serpentinas do condensador, que liberam o calor para fora, por trás da geladeira. Isso resfria o refrigerante novamente, até que ele se transforme mais uma vez em líquido, que é transportado de volta para as serpentinas para repetir o ciclo. O sistema funciona perfeitamente, mas os produtos químicos usados nos anos 20 eram tóxicos, inflamáveis ou explosivos. Então, se houvesse um pequeno vazamento, isso poderia envenenar o proprietário, ou em casos extremos, explodi-lo. E ninguém quer explodir enquanto procura sobras na geladeira, né? Então, nos anos 1920, nosso velho amigo Charles Kettering disse a Thomas para trabalhar com uma subsidiária da GM, a Frigidaire Appliance Company, e desenvolver um novo refrigerante. Eles passaram anos no projeto, até 1928, quando Thomas e sua equipe formaram uma reação entre um líquido chamado tetracloreto de carbono e um gás chamado fluoreto de hidrogênio. Isso produziu uma substância inteiramente nova, chamada diclorodifluorometano, ou só Freon, para abreviar. A substância tinha a capacidade de mudar rapidamente de um líquido para um gás enquanto absorvia calor, tornando-se um refrigerante útil. E mais importante, era totalmente não inflamável e tinha níveis de toxicidade mais baixos do que refrigerantes existentes no mercado. Midgley sabia que tinha acertado em cheio, e em 1930 a GM e a empresa química DuPont uniram forças para formar um novo empreendimento chamado Kinetic Chemical Company, para começar a fabricar Freon em massa e vendê-lo como refrigerante. Assim como a gasolina com chumbo, Midgley usou sua carisma de vendedor para promover o produto. E em uma reunião da American Chemical Society em 1930, inalou uma lufada de Freon antes de usá-lo para apagar a vela de aniversário, provando para todos que era não tóxico e não inflamável. O produto foi um sucesso e em 1935, 8 milhões de novos refrigerantes Freon haviam sido vendidos nos Estados Unidos. Midgley foi mais uma vez premiado por seus esforços científicos e recebeu a medalha Perkin da Sociedade da Indústria Química em 1937 por seu trabalho. Mas, como você sabe, as invenções de Thomas têm o hábito de ter efeitos colaterais inesperados e mortais. E os problemas com o Freon surgiram porque Midgley, sem querer, criou o primeiro clorofluorcarbono comercialmente bem-sucedido, ou apenas CFC para abreviar, que é um grupo de produtos químicos criados pela utilização de hidrocarbonetos, compostos feitos inteiramente por átomos de carbono e hidrogênio, e pela substituição dos átomos de hidrogênio por átomos de cloro e flúor. Os átomos de hidrogênio são incrivelmente inflamáveis e reativos. Em contraste, o cloro e o flúor formam ligações fortes e estáveis com o carbono, o que torna as moléculas de CFC não inflamáveis e incrivelmente não reativas. Isso tornou o Freon mais seguro para uso como refrigerante, e após ver o sucesso da Kinetic Chemical Company, outras empresas começaram a usá-lo também em seus produtos. Por ter uma substância atóxica, não inflamável e não reativa, o Freon era particularmente útil como propelente em aerosóis, e em pouco tempo, desodorantes, sprays para cabelo e produtos de limpeza eram todos abastecidos com o gás de Midgley. O Freon estava se tornando muito popular, e nos anos 1950 era usado em geladeiras em mais de 90% dos lares urbanos americanos. Além disso, cidades nos Estados Unidos introduziram códigos de saúde pública determinando que unidades de ar-condicionado em prédios públicos deveriam usar CFC, devido à sua antitoxicidade. O uso do CFC cresceu cada vez mais, e nos anos 60, mais de 1 milhão de toneladas métricas dele eram produzidas anualmente nos Estados Unidos, gerando mais de $1 bilhão de receita por ano. Mais uma vez, a inteligência de Thomas havia criado uma indústria multibilionária, e ele com certeza estava colhendo os frutos. Nos anos 40, ele recebeu muitas medalhas por sua pesquisa, e em 1944 ele foi eleito presidente e responsável da Sociedade Química Americana. Então, aonde foi que tudo deu errado? Bom, em 1974, dois cientistas chamados Mario Molina e Frank Rowland queriam responder a uma pergunta básica. Qual é a consequência da sociedade liberar algo no meio ambiente que não estava lá antes? Eles decidiram concentrar a investigação no Freon e descobriram que desde que Midgley sintetizou a substância milagrosa pela primeira vez nos anos 1920, ela vinha destruindo lentamente o nosso planeta. Veja bem, quando aerosóis com CFC são pulverizados e aparelhos de Freon destruídos,
Suas moléculas de CFC eram liberadas no ar e acabavam se acumulando na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera da Terra. Aqui, as moléculas têm efeitos terríveis na camada de ozônio, que funciona como um escudo para nosso planeta, que fica de 10 a 50 quilômetros acima da superfície. Essa camada de moléculas de ozônio absorve a maior parte da radiação ultravioleta do Sol e a impede de atingir a superfície da Terra. Mas à medida que as moléculas de CFC se acumulavam na estratosfera, a radiação UV que as atingia era forte o bastante para romper a ligação entre seus átomos de cloro e carbono, liberando cloro puro. Infelizmente, os átomos de cloro são altamente reativos com as moléculas de ozônio, causando sua completa decomposição. De fato, um único átomo de cloro pode destruir rapidamente mais de 100 mil moléculas de ozônio, o que torna a camada de ozônio cada vez mais fina. Isso permite que grandes quantidades de radiação UV atinjam a Terra, e, como você pode imaginar, ficar sob aquele grande reator nuclear no céu sem nenhuma proteção é bem perigoso. Somos todos regularmente expostos à luz UV o suficiente para nos dar um belo bronzeado de verão, ou no meu caso, umas queimaduras. No entanto, a exposição excessiva pode danificar gravemente o DNA da sua pele, o que aumenta bastante as chances de desenvolver câncer de pele e doenças oculares graves, como catarata. Isso significa que danificar a camada de ozônio pode ter sérios efeitos na saúde pública. Então, Molina e Rowland tornaram suas descobertas públicas e alertaram fortemente contra o uso de CFC em qualquer capacidade. Mas é claro que os fabricantes do freon foram rápidos em rejeitar as pesquisas. Mas em 76, a Academia Nacional de Ciências publicou as descobertas, e em 79, o governo dos Estados Unidos proibiu o uso de CFC em aerosóis. Isso levou a mais pesquisas sobre o impacto do freon, e logo ficou claro que a situação era muito pior do que se pensava anteriormente. Em 1985, o British Antarctic Survey descobriu que já havia um buraco gigantesco na camada de ozônio acima da Antártida devido ao acúmulo de CFC na atmosfera. Além disso, outros pesquisadores descobriram que o freon também causa danos ambientais significativos à superfície da Terra, funcionando como um perigoso gás de efeito estufa. Isso ocorre porque ele retém uma grande quantidade de calor e, quando se acumula na estratosfera, aumenta gradualmente a temperatura de todo o planeta. Isso porque era um refrigerante. Esse aquecimento global resulta diretamente em muitos desastres naturais, como incêndios florestais, elevação do nível do mar e secas mais intensas. Existem outros gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, mas o freon é precisamente 10.900 vezes mais eficaz em reter calor do que o CO2 ao longo de 100 anos, o que o torna um contribuinte muito significativo para o aquecimento global. Na verdade, a temperatura da superfície da Terra aumentou 1,8 grau desde 1900, em grande parte devido a gases de efeito estufa, como o CFC. Agora, quando todos esses dados foram divulgados, o mundo ficou bastante horrorizado. Então todos decidiram deixar de lado suas diferenças e unir forças para salvar o meio ambiente. E sim, eu tô falando sério. Em 1987, todos os 197 países da ONU assinaram um tratado internacional chamado Protocolo de Montreal, dedicado à eliminação gradual de substâncias destruidoras da camada de ozônio. O tratado visava as mudanças climáticas de várias maneiras, mas uma das ações significou que em 94 as empresas dos Estados Unidos, incluindo a Frigidaire, tiveram que parar de usar o CFC para sempre. Em 2010, a produção mundial de CFC foi totalmente proibida, o que reduziu drasticamente a destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. Todo o planeta aderiu ao esforço, e o Protocolo de Montreal é amplamente considerado o acordo ambiental internacional mais bem-sucedido de todos os tempos. Além disso, em 95, Rowland e Molina ganharam o Prêmio Nobel de Química por suas descobertas. Eles compartilharam o prêmio com um meteorologista chamado Paul Crutzen, que conduziu pesquisas adicionais sobre CFC com base na pesquisa inicial da dupla. A maneira como o mundo inteiro trabalhou junto é bastante emocionante, e as únicas pessoas que não ficaram felizes foram as empresas que fabricavam freon. Mas eles tiveram que se conformar e encontrar alternativas melhores, e desenvolveram substâncias novas para refrigeração, e em grande parte passaram a usar hidrocarbonetos naturais, como propano e butano, como propelentes. Algumas dessas alternativas não eram tão eficientes quanto o freon, e esses hidrocarbonetos são inflamáveis, mas o menor impacto na camada de ozônio com certeza vale a pena. No ano 2000, o buraco sobre a Antártida atingiu o tamanho recorde de 28 milhões de quilômetros quadrados, devido aos CFCs remanescentes. Mas desde que as proibições entraram em vigor, a camada de ozônio tem conseguido criar lentamente novas moléculas de ozônio e se reparar.
Em 2019, foi registrada a primeira redução do buraco na camada de ozônio na Antártida, e ainda estava bem menor do que quando foi descoberto. De fato, está se recuperando tão rápido que cientistas preveem que a camada de ozônio vai estar totalmente recuperada até 2066. Portanto, parece que o planeta vai conseguir se recuperar da invenção de Midgley, mas foi por muito pouco. Em 2009, um estudo explorou o que teria acontecido em uma realidade alternativa, onde o CFC não fosse proibido. E adivinha, a vida nesse cenário não era muito boa. Como você pode ver, em meados da década de 2060, a camada de ozônio teria praticamente desaparecido. Ou seja, sair de casa por curtos períodos de tempo era muito perigoso, devido à quantidade de UV que atinge a superfície. Na verdade, atravessar a rua poderia custar sua vida. Embora atualmente haja cerca de 58 mil mortes por câncer de pele todos os anos, um estudo de 2011 mostrou que o número teria sido de 16 a 30% maior se CFC não fosse proibido. De fato, em 2015, a EPA estimou que o trabalho evitou 280 milhões de casos de câncer de pele e 1.500.000 mortes de câncer somente nos Estados Unidos. E quanto ao aquecimento global, a ONU declarou que a redução do uso de substâncias que destroem a camada de ozônio impediu um aumento de temperatura de 0,9 a 1,8 Fahrenheit, desde que o Protocolo de Montreal foi assinado. O que salvou inúmeras vidas ao evitar desastres ambientais. Mas é claro que esse não é realmente um final feliz, porque a criação de gasolina com chumbo e freon de Midgley ainda foi responsável por milhões de mortes, além de muito dano ambiental. E sabe o pior de tudo? Ele não viu nada disso acontecer, pois uma de suas últimas invenções causou uma tragédia em uma escala bem menor, tirando a vida do inventor lá nos anos 1940. Veja bem, Thomas contraiu poliomielite, um vírus que afeta sua medula espinhal e deixa você parcialmente paralisado. Midgley não conseguia usar suas pernas, então decidiu colocar o seu chapéu de inventor mais uma vez, criando um sistema de cordas e polias que o ajudariam a se levantar. No entanto, um dia ele se enroscou nas cordas e não conseguia se soltar. E então, em 2 de novembro de 1944, Thomas Midgley Jr. morreu estrangulado com 55 anos. Ou seja, Thomas não pôde ver a extensão dos danos causados pela gasolina com chumbo e pelo freon, e quando morreu, ainda era um herói aos olhos da comunidade científica. Mas, assim como tantos outros, no fim, Midgley foi destruído por uma de suas invenções. E eu diria que ele realmente fez jus ao seu legado como o inventor mais mortal de todos os tempos. Eu detesto dizer que foi um final adequado, mas parece uma espécie de justiça poética, você não acha? O mundo com certeza teria sido um lugar muito melhor sem essas invenções de Midgley. Mas e você? Qual parte dessa história você achou a mais maluca? Conta aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.